Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre coisas que estão acontecendo no mundo da tecnologia. Yay! Como isso tem a ver com política? Yay! Bom, recentemente a Meta anunciou uma nova IA que ela basicamente enfiou na goela abaixo de todo mundo. Ela tem a Meta IA que ela colocou na. Já vinha vindo colocando no Facebook, no Instagram e tal, mas agora ela colocou essa Meta IA, goela abaixo de todo mundo, no WhatsApp. Essa notícia causou um monte de arvoroço nos meios anti-IA. Mas isso é só mais uma das notícias. Recentemente também, a Disney anunciou que começaria a usar mais IA nas ferramentas. O SBT tem anunciado que ele vai remasterizar um monte de coisa com IA. Um monte de seus antigas séries e novelas com IA. A IA está sendo cada vez mais utilizada em todos os meios. Todos os meios, em todas as regiões. E isso é uma coisa interessante. Eu fiz uma thread recentemente no Blue Sky sobre IA. Mas eu achei melhor trazer uma discussão um pouquinho mais aprofundada para cá. O que eu falei no Blue Sky naquele dia? Eu dei uma explicação mais por que a IA vai falhar. Eu dei uma explicação econômica de por que a IA vai falhar em si. Mas é curioso porque ela não vai só falhar, ela vai falhar de uma forma muito específica. A gente está em um estágio de uma nova desenvolvimento tecnológico, onde as empresas estão começando a querer criar dependência absoluta do produto. Elas estão colocando essa IA em tudo. Estão colocando literalmente em tudo. Eu chamei lá de estágio 8 de 10, mas pode, eu fui arbitrário. Mas por que eu coloquei estágio 8 de 10? Porque teve o desenvolvimento, teve a construção e teve tudo isso. E, gente, antes que alguém venha nos comentários ser chato pra caralho e me falar, ai, mas tem outras IAs, porque isso aqui também é IA, porque IA é aquilo, você. Eu não estou falando de todas as IAs. Você sabe muito bem, e vocês que estão falando essas coisas assim, estão sendo deliberadamente e propositalmente obtusos para perder o ponto. Quando eu estou falando IA, eu estou falando de IAs generativas atuais, que são as que estão em voga, e são as que todo mundo nos dias de 2024 falam quando estão falando de IA. Não estamos falando de IA heurística, de IA de predição, de, IA, de outras formas de IA que são utilizadas nos seus computadores, no celular. A gente não está falando disso. Não estamos. Nós estamos falando de IAs de generação, que são as IAs que estão em voga, que são, por exemplo, a questão da OpenAI, do ChatGPT, do Midjourney, dessa coisa toda. Não adianta a gente falar de IA, sabe, como se fosse um campo super grande, porque isso deliberadamente é obtuso e obscurece a discussão sobre a tecnologia que está sendo falada agora. Então, sim, eu sei o que é uma IA. E se você veio comentar que, ai não, mas isso você não está considerando todas as IAs. Eu sei bem o que é uma IA. Eu sou engenheiro de software. Eu sei bem o que é uma IA. Só que eu não estou falando de todas as IAs. Estou tentando comunicar a situação. Tá legal? Tá legal. E se você for obtuso assim, falar, ah, não, mas você não está falando de todas as IAs. É, eu não estou falando. Eu vou. Se você começar a falar isso, eu vou te chamar de pilha de carroça. Foda-se, vai ser. Se você não viu essa parte e você comentou isso mesmo assim, vou te chamar de pilha de carroça. E você vai ter que entender o que eu estou falando. Bom, vamos continuar. As IAs, ferramentas generativas e tudo mais, vêm sendo impostas. E é impostas, elas vêm sendo colocadas em todos os meios da sociedade. Elas vêm sendo colocadas no meio da educação, no meio da saúde, no meio de tudo. Elas vêm sendo colocadas em uma questão de geração de dependência. Essa geração de dependência é uma geração ferramentosa. As empresas estão tentando criar necessidade pelo produto que eles têm. Essas necessidades do produto são, em essência, normaliza tanto o produto que ele fica basicamente uma necessidade autônoma em si. As pessoas falam, ah, eu não consigo fazer as coisas sem IA. Eu já vi várias pessoas, ah, eu não consigo fazer as coisas e IA ajuda muito, eu não consigo mais fazer tal coisa sem IA. Esse é o objetivo. Porém, tem um problema disso. Isso seria uma coisa normal do capital e a IA seria totalmente sustentável. Porém, tem um problema. IAs são ferramentas muito mais caras de se manter e de se estruturar do que outras formas de tecnologia. E por que elas são caras? Elas são muito mais custosas de manutenção. E esses custos de manutenção na IA vão efetivamente aumentando. Eventualmente ele pode se tornar sustentável? Sim, mas eu acho que não vai ser. Por causa de alguns fatores, principalmente um que eu vou chegar mais pra frente. Então, conforme os custos forem aumentando da IA, eles vão ter que começar a criar um modelo sustentável. Para isso, eles vão ter que aumentar o custo de cobrança da IA. Como eles vão fazer isso? Tem várias formas.
ou eles vão começar a cobrar de governos, ou eles vão começar a cobrar das pessoas, eles vão começar a cobrar assinaturas e tudo mais, e eles vão fazer isso, vão começar a obrigar você a ter assinaturas para você usar IA, porque essas coisas custam. Mesmo um prompt custa algum dinheiro e gasta alguma energia relativamente alta. Mas por que é tão caro? Vamos lá. A IA, ela gasta muita energia, uma quantidade absurda de energia. A um ponto de que a galera estava falando de construir usina nuclear para sustentar o desenvolvimento de IA. Não, você não viu errado. Não é construir uma usina nuclear para substituir os processos de carbono, o petróleo. Não, não é para isso. Não é para sustentar uma cidade. Não, não. É uma usina nuclear para sustentar o desenvolvimento de IA. Tinham falado disso recentemente. E é uma quantidade absurda de energia que eles gastam. E aí, o que vai significar? Significa que eles gastam muita energia. Mas é só energia? Se fosse só energia, você falaria, tipo, desenvolve outras formas de energia. Tá, mas primeira coisa que isso é mais difícil do que parece, mas segunda coisa que não é só isso. Não é só energia. É energia, servidor, processamento, manutenção para todos esses processos. Também é claro a filtragem, também é claro o treinamento de IA, programação e manutenção da programação, é claro. Todos esses processos são custosos. Eles custam dinheiro, eles custam ferramentas e eles custam tempo. Você tem que fazer todos esses processos. A IA, ela toma muita energia, ela toma muito servidor, muito processamento. E o processamento, porque ela toma muito processamento, ela tem que ser resfriada, então ela toma muito processamento. Aí você tem os técnicos em manutenção, você tem que fazer o treinamento da IA, você tem que fazer correção de erros da IA, você tem os times legais que você precisa, porque IAs comumente são processadas, inclusive por entidades grandes, por causa de negócio de plagiarismo e tudo mais, que eu nem vou começar a entrar aqui. E novamente energia, porque a energia é pra caralho, gente, é muita energia. IA gasta muita energia. Então esses processos são caros e eles vão se acumulando conforme isso vai escalando. Conforme esse processo for escalando, a IA ela só vai gastar mais energia, ela só vai gastar mais servidor, mais processamento. Esses processos não vão chegar a um pico de estabilidade, eles só vão gastar mais, por causa que você precisa manter esses processamentos para quanto mais ele cresce. Isso quer dizer que a IA vai acabar, que ela vai sumir? Não exatamente, pelo menos não da forma rápida como a gente fala. Conforme os custos ficarem mais caros, a IA vai se tornar mais exclusiva, menos usável, e vão tentar estruturar mais e fazer mais ferramentas e quebrar mais, e o boom de IA vai morrer. A IA, como eu disse, é uma área expansiva, não é só isso, mas mesmo a IA generativa não vai morrer imediatamente, ela vai ter usos pontuais. Só que esse boom de IA, essa bolha, vai estourar. E então as IAs ficam mais caras, cada vez mais caras. E além disso, vamos ter problemas, como por exemplo, um exemplo simples é de conforme a energia for sendo elevada, você vai aumentar os gastos de energias não sustentáveis. Por quê? Foi acontecer uma coisa similar com o Bitcoin. Conforme as Bitcoins começaram a utilizar mais energias sustentáveis, mais energia não sustentável teve que ser divergida para os usos normais, naturais do dia a dia. Aquecimento, como por exemplo, energia elétrica para a galera usar, para a indústria, essas coisas tiveram que ser divergidas para a indústria poluente, o que aumentou a pegada de carbono. E aí, isso necessariamente está aumentando a pegada de carbono. A IA necessariamente aumenta a pegada de carbono, que também é um problema. E é um problema para a própria IA, porque conforme isso aumenta e a crise climática continua, não vou entrar na crise climática, relaxa. Mais catástrofes acontecem e os lugares que eles usam para treinar IA são mais vulneráveis. Por causa que a IA também tem problemas éticos e morais sinistros. Para você treinar IA, são feitas por pessoas. Pessoas têm que treinar IA. Só que essas pessoas são pagas muito pouco dinheiro em países pobres para treinar IA e fazer label de IA. Mesmo sendo pago pouco, esse custo aumenta, porque você tem que fazer mais pessoas, mais treinamento. Aí você fala, não pode só cortar o treinamento? Não, você não pode só cortar o treinamento dessas IAs. Porque se você não treina essas IAs continuamente, o colapso do modelo acontece. O que é o colapso do modelo? O modelo simplesmente, com o tempo, para de funcionar. Ele para de dar respostas coerentes. Ele para de funcionar coerentemente. E ao parar de funcionar coerentemente, esses modelos entram no que a gente chama do colapso de modelo. Ou seja, você tem que treinar IAs para que elas funcionem. Você tem que continuamente alimentar essas IAs com dados. Só que o colapso de modelo também acontece por uma outra razão. Se você treina essas IAs com modelos de IA, com objetos de IA, ela começa a acontecer uma
destruição da IA. Você precisa treinar essa IA com modelos novos, com modelos inéditos, com modelos feitos por seres humanos, porque senão o modelo de IA colapsa eventualmente. Se você retroalimenta os inputs da IA com os outputs de IA, elas colapsam o modelo, que cria um ciclo vicioso. Isso é um problema sério, porque conforme as IAs produzem muita coisa muito rápido, a internet é inundada de modelos de IA, textos de IA, coisas de IA, imagens de IA, tudo de IA, e conforme eles têm um certo nível de precisão agora, as pessoas que estão treinando a IA podem facilmente começar a retroalimentar a IA com esses modelos. E se a IA se alimenta na internet sozinha, é pior ainda, por causa que a probabilidade dela encontrar algo por IA é muito mais fácil dela encontrar do que ela encontrar um modelo feito por pessoas, o que causa a piora do modelo retroalimentativo. O colapso pode ser evitado? Você tem que continuar. Você tem que continuar alimentando. Mas ao mesmo tempo você não pode alimentar com coisa de ar, você tem que alimentar coisa nova. Sim, ele pode ser evitado. Ele pode, mas você tem que gastar ainda mais dinheiro. Você vai ter que gastar ainda mais dinheiro, mais recursos e mais coisas para manter. Você pode fazer com correção de erros, com algoritmos heurísticos, por exemplo, simplesmente melhorar a qualidade de treino. Você pode diminuir a alteração de modelo, mas essas coisas têm que ser sustentadas. E para você sustentar essas coisas, você tem que gastar mais dinheiro. E o dinheiro para você sustentar isso aumenta também conforme o escalamento do modelo. E como a internet está inundada de modelos de IA, fica cada vez mais difícil filtrar. Então você tem que aumentar o preço de filtração. Ou seja, você tem que alimentar os dados constantes. Ou seja, você tem que torrar dinheiro pra caralho. Você tem que torrar dinheiro com filtragem, você tem que torrar dinheiro com algoritmos de correção e você tem que torrar dinheiro com algoritmos heurísticos para tentar solucionar esse problema. Às vezes você vai precisar de uma outra IA para ver o que tem IA para você poder não alimentar a IA com outras de coisas que já foram feitas. Isso significa que as empresas estão colocando isso em todos os lugares e é um negócio caro e difícil de sustentação, economicamente falando. Mas se isso é economicamente instável, no melhor das hipóteses, instável, e na pior, totalmente insustentável econômica e ambientalmente, por que as empresas estão fazendo isso? Porque elas compraram o hype. Empresa compra hype e merda o tempo todo. Foi com o NFT, compraram o hype de NFT, e isso tá virando uma bolha. E isso tá virando uma bolha igual a bolha .com que aconteceu nos anos 2000. E lembrando que a bolha .com foi terrível. A bolha de IA vai ser igual. Gente, eu dou de 3 a 5 anos para IA colapsar completamente. 3 a 5 anos no máximo, para que esses modelos se tornem cada vez mais comuns, mais presentes, as pessoas cada vez usem mais, e o negócio começa a ficar pesado por causa que você tem que aumentar mais. Porque, gente, computação em nuvem, esses caralho a 4 não são mágica, esses processamentos têm que acontecer em algum lugar. A IA, ela não está na nuvem, no céu, ela não está sendo processada nos dados do céu, não. Ela está sendo processada em algum lugar. E conforme esses modelos se tornam mais avançados, eles requerem mais processamento e mais coisas para se funcionar. Se eu não me engano, uma IA de primeira geração você podia rodar você podia rodar facilmente em um celular. Uma IA de quinta geração, você precisa de um computador extremamente avançado, com placa de vídeo e não sei o que para placa de vídeo, com placa de processamento, com placa-mãe de avançadas, para poder rodar uma IA dessa. E você roda um IA num computador. E acho que nas próximas gerações você nem vai conseguir rodar em um computador. Você vai precisar de toda uma infraestrutura. O próprio avanço do modelo gera um escalamento físico necessário. Isso é, então, muito ferramenta de que uma bolha se forma. Por causa que os custos aumentam e não necessariamente os ganhos vão suprir os custos totais. Porque tem os custos visíveis, mas não os custos totais. Os custos totais são os custos não de uma empresa só. Ah, mas aí você vai falar, não, mas essa empresa tá tendo lucro, tá? Mas o problema não é uma empresa ter lucro. A questão é o custo social da questão. Por causa que uma empresa ter lucro é normal. A questão é quantas outras empresas e outros custos estão sendo ignorados. Porque enquanto aquela uma empresa está tendo lucro, ela depende de 4 ou 5 empresas que não estão tendo lucro suficiente. E aí isso vai virar um efeito cascada. Eventualmente uma bolha dessa estoura. Então é por isso, pessoal, que IA generativa não só não é o futuro, como ela foi uma mentira, como esse hype tá morrendo e ela vai acabar.
A IA vai acabar. Eu estou dando. E é claro, eu podia falar do problema ético de você roubar e não dar crédito pra ninguém, de você não pagar ninguém. Do problema social de você pagar pessoas, eu podia me aprofundar nela, de pagar pessoas para treinar IA. Eu podia me aprofundar também nos problemas, nos problemas ambientais. Eu podia me aprofundar nos problemas estruturais da IA, que ela vai causando tanto para educação quanto para saúde. Quando as pessoas se tornam dependentes de IA, isso causa problemas estruturais. E, inclusive, um economista falou que poderia causar crises econômicas e a IA poderia causar crises econômicas conforme as pessoas ficam dependentes delas. Sem falar, por exemplo, de problemas sociais, como a IA está promovendo racismo científico, como tudo isso eu poderia falar. De todos esses problemas que a IA vai se colocando e vai aplicando. Tudo isso. Ah, e também tem problemas de produção, e tudo isso vai ser um problema, mas apenas se a gente focar no fator econômico, no fator estrutural da economia, em como a IA se sustenta, ela não é um modelo sustentável de negócios. Ela gasta muito dinheiro, eu falo muito dinheiro. Gente, energia é muita energia. Muita energia. É muita treinamento, é muita manutenção, é muito resfriamento, é muito processamento, que você gasta é muito de tudo. E lembrando, quando a gente está falando dessas coisas, você tem que trocar as peças. Quando você está falando em um gasto, tipo, você está falando de um escalamento processual tão grande assim, a gente está falando de, tipo, trocar computadores constantemente, trocar processadores constantemente, trocar servidores constantemente, porque isso aqui não sou... Ah, mas o meu computador durou 10 anos. É, mas você tem que trocar por mais novos, por causa do avanço da tecnologia. E quando você está falando de um uso intensivo de qualquer máquina, a máquina quebra mais rápido. Usos intensivos de máquinas, incluindo computadores, fazem elas quebrarem e se desgastarem mais rápido. O seu computador pessoal não é um padrão para como esses computadores, esses servidores são usados em grande escala. Essas escalas quebram muito rápido, porque você tem que usar essas coisas muito rápido. Esses processamentos têm que ser trocados. E isso é mais um obstáculo que é na evasão. Isso é mais um obstáculo de estrutura. Isso é mais um obstáculo de ferramentas para a IA. A IA não vai se sustentar. Ela não vai se sustentar porque ela gasta muito dinheiro, ela tem que trocar, ela tem resfriamento, tem treinamento, tem correção de erros, tem time legal, tem tudo isso. E em cima disso, tem também, além de todos esses custos, em cima disso, todas essas coisas vão escalonando em uma coisa que no final a conta não vai bater. A IA não é o futuro, galera. E a gente tá vendo um bando de livros, a IA e não sei o que, a IA na sala de aula, a IA nos negócios, a IA na programação, a IA na ciência, a IA... Gente, além dos problemas de que isso traz para a ciência, para a educação, para os negócios, para o cara da 4, ainda tem o problema de que isso não vai durar. A gente tá vendo uma bolha. E é uma bolha que quando estourar, o negócio vai ser feio. Gente, lembrem-se de se inscrever, de comentar, compartilhar, dar like. E, bom, pessoal, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.